Bom dia, pessoal. Estamos na nossa segunda semana de lives, né? Bem-vindos à live antes da aula, live de todo santo dia. Hoje eu acho que é a oitava live de 100 que estão planejadas. Para quê? Para ajudar você, professor, você, professora, que está aí penando com um salário baixo, que está aí penando com uma carga horária muito pesada, que está aí penando com risco de demissão. A gente sabe que o final do semestre está chegando e, infelizmente, isso significa aquele momento de cortes, de demissões que muitas vezes são demissões em grupo, em bando, né? Eu falo bando mesmo, porque é uma coisa praticamente desumana, parece um bando de animal que você está expulsando de algum lugar, em vez de pessoas que você deveria estar tratando de maneira digna. E a gente está aqui justamente para mudar essa situação. Eu estou mostrando para você como é possível vir para a internet com um produto, com um serviço, para que você tenha uma renda extra, ou então para que você faça de vez a sua transição. O que você quiser, né? O que você achar que é o mais cabível aí para o seu cenário, para o seu momento. Eu sempre falo que ninguém pode obrigar outra pessoa a seguir um determinado plano de vida. Eu até posso dizer, venha para a internet, faça a transição, só que eu entendo que cada um tem seus compromissos, cada um tem seus receios, cada um tem o seu momento, e aqui justamente é para que você entenda dentro do seu momento como você pode se ajudar e como eu posso te ajudar. E hoje nós vamos falar de um tema que normalmente o pessoal deixa para falar muito para frente, quando está ensinando conteúdo, quando está ensinando aqui a venda de infoprodutos. Por quê? Agora, no sábado, no domingo, eu falei da importância da produção de conteúdo para a venda do seu produto. Então, a venda do seu e-book, a venda do seu workshop, do seu curso, do seu aulão, o que quer que seja que você esteja pensando. Porque é através desse conteúdo que eu vou fazer com que as pessoas fiquem conscientes, eu vou fazer com que as pessoas tenham um desejo ou aflorem esse desejo, eu vou mostrar minha autoridade e por aí vai. E aí ontem, inclusive, eu falei dos tipos de conteúdo. Eu falei ali, de você ter conteúdos que falam com as dores, de conteúdos que mostram as oportunidades, ou seja, resolvem essas dores, de conteúdos que quebram objeções, de conteúdos técnicos. E aí justamente hoje eu quero falar de conteúdos que quebram objeção. Na verdade, mais que isso, eu quero falar da quebra de objeção. E por que eu estou dizendo que normalmente isso se ensina um pouco mais para frente? Porque normalmente você não começa já quebrando objeções. Você começa assim, identificando, a gente falou já de pesquisa, olha como tudo se relaciona. A gente falou de pesquisa, você identifica as dores e olha para a pessoa e diz, cara, eu sei que você tem essa dor, você vai agitando a dor, Eu sei que você tem essa dor, eu sei o que essa dor provoca em você, eu sei o que essa dor pode provocar em você, Você faz um exercício de causa e consequência, um exercício de futurologia aí, com o seu público, você vai mostrar a oportunidade. Então normalmente são conteúdos mais de entrada, o da dor e o da oportunidade, Inclusive o Léo Tabari, o Léo Tabari é uma versão um pouco mais malhada de mim, Ou seja, careca barbudo, só que ele vai para academia, coisa que eu não vou. Mas ele fala muito de conteúdo de entrada, o conteúdo C1, Ele tem os códigos lá, C1, C2, C3. Eu vou falar para você de conteúdo de entrada, ou seja, o conteúdo que você faz com que a pessoa entre no seu canal, entre aí no seu fluxo de conteúdo. Se eu começo já com objeção, é como se eu já tivesse ali, sei lá, às vezes eu faço a pessoa ter objeções que ela nem tinha ainda, porque ela não tem ainda muita consciência do que está acontecendo. Imagina, por exemplo, antes de você chegar para o seu companheiro, para a sua companheira, você está ainda ali na hora do namoro, você já chega dizendo, olha, o meu chulé é assim, mas o meu chulé é só quando eu caminho muito e hoje eu tive que... Não é assim, você vai falar, olha, eu tenho um nariz bonito, olha, eu tenho uma lábia bonita, olha, eu sei velejar... Depois que você fala lá do chulé, você quebra a objeção quando você sente que a pessoa se interessou por você e já está descobrindo o chulé. Então, você não começa pela quebra de objeção. Por isso que é normal ensinar depois.
É normal você trabalhar com os outros tipos de conteúdo e com a quebra de objeção depois. Só que eu tenho um porém nisso, e desde quando a gente aplicava, desde quando eu fazia as análises, né, eu falei para vocês, eu já fiz mais de 100 análises, acho que mais de 150, é por aí, lá no Fórmula de Lançamento, lá do Érico, ou seja, analisando novos professores, novos produtos, eu dizia, tudo bem, você pode não começar pelas objeções, você pode não começar falando de objeção, quebrando a objeção, mas você começa sabendo as objeções. E isso tem que estar na sua mente enquanto você produz os conteúdos de topo, enquanto você produz os conteúdos ali, né, de entrada, ou seja, os conteúdos de dor e os conteúdos de oportunidade de resolução dessa dor. Como assim? Porque é o seguinte, existe também uma teoria que eu não concordo muito, que você tem que chegar, oferecer uma mega de uma proposta, né, totalmente, como é que eu posso dizer, ela é boa demais para ser verdade, ou seja, é algo que realmente já levantaria depois objeções e depois quebrar essa objeção. Ou seja, não importe com as consequências, faça uma mega proposta e depois você resolve isso. Eu não gosto muito disso porque eu acho que isso só funciona para pessoas que conseguem manter o jogo. O que quer dizer? Você chega com uma mega proposta e a sua comunicação é toda desse jeito. É toda de maneira ali exagerada. É toda de maneira propositiva demais. É toda de maneira, sei lá. E aqui eu não estou falando nem bom nem mal do cara. Né? O cara ontem perdeu, inclusive. Mas sei lá, sua proposta é sempre Pablo Marçal. É over, é demais. Tá entendendo? É uma proposta sempre lá em cima. Se você consegue manter esse tipo de comunicação, se você acha que essa comunicação é confortável para você, que tem que ficar confortável, você vai fazer isso sempre. Se você acha que seu público vai ter aderência, ok, você faz. Se não, ficaria estranho você chegar com uma paulada dessa e depois vir para uma comunicação um pouco mais fria, um pouco mais racional, um pouco mais justamente pesando causa e consequência, pesando objeções, né, que as pessoas podem ter. Vai ter uma dissonância aí que soa feio. A sua audiência vai olhar e vai dizer, cara, um deles está mentindo. O primeiro Luiz que eu conheci ou o segundo. Então, por isso que eu digo que você vai sim mostrar o mundo possível. Eu lembrei até do Aladim agora. O mundo ideal. Bom que eu estava numa discussão, eu vou abrindo parênteses, que não paro. A gente estava numa discussão aqui porque Ana Luísa, ela ama essa música. A gente sabe que ela ama porque ela fica quieta, né? Ou ela sorri. É agora que ela disse que gosta de uma música. E aí, eu e Estela, a gente tava conversando e disse, peraí, como é que ele, que é um mendigo lá das ruas, né, dos mercadinhos, ele sabe tudo sobre o mundo ideal, ou seja, ele conhece a Grécia, conhece a China. Então, tem um problemazinho nessa música, que eu acho que não é um problema, porque eu acho que ele deve conversar com os mercadores que vêm da China, que vêm da Grécia, que vêm do não sei o quê, explicam para ele o que é o mundo ideal, ele vai lá e vende esse produto para Jasmine, ou seja, o cara, no final das contas, é bom de contar a história, ele tem lábia, né? Então, isso diz muito mais sobre a lábia do Aladim do que o conhecimento de mundo dele. Mas voltando, então, fica estranho vender esse mundo ideal e depois ser mais pé no chão. Por isso que eu defendo que, dentro do possível, você sim vai mostrar todas as vantagens, vai mostrar todas as possibilidades, mas já com um pouco de pé no chão. Para que não haja esse estranhamento, para que não haja esse senso de é bom demais para ser verdade. Que desde o princípio você mostre possibilidade no mundo real, o que vai inclusive contribuir para que não haja essa dissonância e vai contribuir para que haja uma maior credibilidade do que você está falando. E a melhor maneira de você saber se uma proposta ela é razoável, se o que você fala é plausível para os ouvidos da sua audiência, é justamente o estudo das suas possíveis objeções. Então a gente estuda a objeção não apenas para já apresentar quebra de objeção, mas também para que eu possa o quê? Criar um conteúdo que trate de dores, que trate de desejos, que são os meus primeiros conteúdos, já tendo em mente possíveis objeções que a pessoa tenha e possíveis objeções que o meu conteúdo vai criar.
para que de maneira ali indireta, para que de maneira, como eu posso dizer, até secundária, eu também já vá tratando um pouco disso, para que não fique over demais, para que não fique fantasioso demais o meu discurso. Então, por exemplo, se eu sei que a minha audiência vai ter uma objeção clássica, que é da falta de tempo, eu já tenho que trazer na minha primeira comunicação, que é uma comunicação que fala de dor, é uma comunicação que fala de oportunidades, eu tenho que falar de tempo. Veja, eu não vou aqui já falar, olha, justamente porque você não tem tempo, que você tem que fazer. Isso é uma quebra de objeção clássica, é lá para frente. Mas aqui eu já tenho que falar de tempo. Eu já tenho que mostrar para a pessoa que eu tenho consciência de que ela não tem aquele tempo, né, de que eu não estou fazendo uma proposta para o cara que passa o dia inteiro coçando a bunda. Né? O Faustão que era maravilhoso nisso. Tá aí coçando a barriga no sofá. Não sei. Não, eu sei que ele tem pouco tempo. Inclusive, eu mostro uma empatia para o público e mostro que o que eu vou propor para ele está dentro de um mundo real, está dentro de um mundo plausível, de um mundo que considera. Então eu estou dizendo que, olha, eu considero os seus problemas. Por isso, por exemplo, que eu chego aqui e sei que você que está aí está com pouco tempo, você é professor, você está com pouco tempo. Eu chego e digo, olha, tem um produto aqui que você pode começar que não vai exigir tanto tempo de você, que, por exemplo, a questão do e-book. Eu não estou quebrando diretamente uma objeção, mas eu estou quebrando isso de uma maneira indireta. Outra coisa, por exemplo, eu coloquei lá na arte dessa live, né? Minha esposa não deixa. É muito comum que a pessoa tenha uma objeção de que, olha, eu não tenho apoio da minha família, não tenho apoio do meu parceiro, ou eu preciso consultar o meu parceiro. E aí você pode, por exemplo, já no seu conteúdo, antes mesmo que a pessoa evoque essa objeção, fazer o quê? Um convite para que a família esteja envolvida no processo. Porque se a família estiver envolvida no processo, haverá maior chance de acontecer aquele apoio e lá na frente a pessoa não levantar a objeção. Ou então você já pode, por exemplo, dizer o que é que pessoas que não tiveram apoio conseguiram. Mostrar exemplos ali, né, de oportunidades para pessoas que não têm esse apoio especificamente. Já também prevendo essa quebra de objeção. Então, essa é uma coisa que eu sempre fiz e que sempre funcionou muito bem, né, em projetos que eu tive envolvido. De você não deixar para quebrar a objeção apenas lá atrás, mas você já ter consciência dessa objeção e já apresentar isso em algum nível de comunicação. E isso, inclusive, é uma coisa que, cara, eu bato muito. A gente se comunica em níveis diversos. A gente se comunica no oral, a gente se comunica no visual, a gente se comunica no gestual, e isso também vai para o texto. O texto funciona de maneiras diversas. É por isso, por exemplo, que pessoas com TEA, que é o transtorno aí do espectro autista, tem um problema muito grande de inserção na sociedade, mesmo quem é de nível 1, porque muitas vezes não consegue entender algum ou alguns níveis de comunicação. Então, mesmo que chegue e diga, mas ele é nível 1 de suporte, ele ele é verbal, ele não é não verbal, como o pessoal de nível 2 e 3, que realmente tem uma deficiência ali de comunicação muito maior. Mas mesmo assim, esse cara, por exemplo, talvez não entenda signos visuais. Ele entende a comunicação verbal, mas não entende signos visuais. Já vai ter uma dificuldade. Então a gente tem esses níveis de comunicação. Tem inclusive uma história que eu acho muito bacana. Eu acho que eu vou tratar dessa história amanhã. Que existe um depósito de lixo nuclear no Novo México, lá nos Estados Unidos. E em 93, acho que foi 93, 94, foram chamados uns linguistas para criar uma comunicação de que aquele local é um local perigoso. Mas coloque isso ali, uma placa. O problema é que esse lixo ele vai ser perigoso por pelo menos 10 mil anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 mil anos. O latim era a língua dominante, predominante na Europa há 2 mil anos. Há 10 mil anos a gente quase não tinha nem civilização propriamente dita, então não tinha escrita. Então o que é que pode acontecer daqui a 10 mil anos? E aí esses linguistas eles tiveram a ideia de analisar
a base do ser humano, ou seja, nossas características básicas como curiosidade, etc., e criar 5 níveis de comunicação, em que um deles era escrita. Você usa arquitetura, você usa pictogramas, você usa matemática, você usa escrita, e aí escrita inclusive em níveis diversos, ou seja, você vai se comunicar de diversas, até temperatura, né, o material que era usado, então você vai se comunicar de diversas formas. E aqui também, quando a gente estuda possíveis objeções, a gente tem que estudar a natureza humana. Inclusive para descobrir que muitas vezes uma objeção é falsa. Como assim? Muitas vezes alguém vai chegar e vai dizer: ai, não tenho tempo, não tenho dinheiro, minha esposa não deixa, meu marido não deixa, não tenho apoio, etc, etc. E isso está escondendo uma outra objeção, que é a objeção de não quero. Quantas vezes, pense em você, você já não deu uma mentirinha assim, você está andando, alguém chega oferecendo, você diz: ai, estou sem tempo, ai, estou sem dinheiro, porque você não quer. E aí como é que eu quebro a objeção do não querer? Eu tenho que descobrir o motivo da pessoa não querer, né? Às vezes o não querer está envolvido com um medo. O medo de falhar, o medo de tentar uma coisa nova, o medo de passar vergonha para sua família. Ah, a minha família vai de novo achar que eu estou fazendo uma coisa doida. Então, como é que eu descubro isso? Estudando as pessoas. E, cara, é isso, é o tempo todo. Eu acho que se a gente pode, né, ter algumas lições aqui dessa live de hoje, é isso. O primeiro, não deixe para quebrar a objeção logo de cara, porque é estranho. Objeção você quebra lá para frente. Você primeiro fala de dor e fala de desejo, de oportunidade, de quebrar dor. Mas você fala sobre isso já pensando nas objeções das pessoas, pensando em não levantar mais novas, pensando em algum nível de comunicação já ir diluindo essas objeções. E você só vai saber quais são as objeções verdadeiras ou não, diretas ou não, estudando as pessoas. É um trabalho psicológico. É por isso que a gente muitas vezes está estudando psicologia. Aqui tem livro de direito, aqui tem livro de publicidade, aqui tem livro de psicologia. Cadê? Não, está ali na frente. Maravilha. Mas, por exemplo, esse livro aqui, que é muito legal, O Herói e o Fora da Lei, que trabalha com conceitos junguianos, ou seja, conceitos de psicologia, conceitos junguianos, para o marketing, para a literatura também. A gente trabalha com literatura. E é engraçado, você vê que literatura, por exemplo, o Stephen King, ele trabalha com conceitos de psicologia. Então, conhecer as pessoas é fundamental. Observar as pessoas é fundamental para você construir o seu melhor produto, né? Para você construir o seu melhor, também a sua melhor comunicação, o seu melhor discurso. Inclusive ontem, pessoal, quem ganhou, quem perdeu, no final das contas, a galera que construiu seus discursos, que esteve atento a objeções desde o início e fez isso pesquisando pessoas. Pesquisa pode ser a pesquisa do formulário, pode ser conversar com pessoas, isso a gente já conversou aqui. Tá certo? Então, por hoje a gente fica aqui. Amanhã a gente vai falar justamente, né, eu acho que vai ser legal, dessa história lá do lixo nuclear e como isso se aplica a você. Acredite, isso se aplica, né, que essa ideia dos níveis de comunicação, isso é bem, bem bacana. E, por fim, 2 noticiazinhas rapidinho que eu quero falar com vocês. Eu disse ontem que tinha novidade. A primeira, hoje o canal do YouTube vai pro ar. Então todas as lives que a gente teve aqui, elas vão ficar lá no ar também. E a partir de amanhã, as lives elas vão ser concomitantes. Então você vai assistir onde você achar melhor. Ou aqui no Instagram ou lá no YouTube, né? Ao mesmo tempo, às 7h30 da manhã, elas vão ser concomitantes. A segunda, eu falei muito de conteúdo, para preparar vocês para uma coisa, o quê? Produção diária de conteúdo. Eu quis dar aquela introdução para poder começar a produzir o conteúdo e vocês entenderem por que diariamente vai ter aquelas postagens, o significado delas e tudo mais, tá certo? Justamente para que vocês possam ver o que é o meu lema aqui, ver ao vivo a criação de um perfil, né, voltado para o ensino, voltado para a educação, voltado para a venda de produtos, né, de infoprodutos aqui. Tá certo? Então,
A gente vai se encontrar amanhã, 7h30, aqui no Instagram, lá no YouTube também. A gente vai começar a ter postagens aqui diárias. Cara, passa esse perfil pro teu amigo que nem tem ainda ideia de que vai pro digital, mas que você acha que ele deveria ir. Todo mundo tem um amigo que olha para ele, um professor que diz, cara, esse professor é muito bom, ele tá perdendo tempo aqui, né? Ele tá perdendo tempo não indo pro digital, não indo pra internet. Passa esse perfil para ele, que com certeza vai ajudar bastante. Tá certo? E já vai elaborando também o seu discurso, como é que você vai convencê-lo a assistir isso daqui. Tá certo? Pois abração, pessoal. Bom dia e boa semana para vocês.